Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos estudando sobre os conflitos da vida. E para esse estudo nós estamos vendo o primeiro tema. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? O que é a vida? O que é a vida nós vamos procurar ver um pouquinho hoje, nessa terceira fase da introdução. Nós já vimos uma parte, vimos a segunda parte ontem, e hoje é o encerramento dessa introdução, mostrando o que é a vida. Rick Warren escreve: o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Nós já falamos um pouco sobre isso na primeira parte da introdução. A melhor maneira de você descobrir algo, como funciona, é você conversar diretamente com o inventor. Ele vai falar para você qual é a função e qual é o propósito de cada peça. O porquê existe aquela pecinha. Então, não existe melhor lugar do que o próprio inventor para você descobrir a razão daquilo que ele criou. Olhando para isso, qual é o real sentido da vida? Há duas maneiras de descobrir o sentido da vida. A primeira maneira é a especulação. Especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato. É conjecturar, é supor, suposição. Entender por meio da razão sem medidas práticas, sem um estudo aprofundado, científico ou de uma qualquer outra maneira para que você possa ter uma base sólida sobre o que é a vida. Então, usa-se o meio da especulação. E a especulação nunca vai dar um sentido real, profundo, de uma base firme para o que é realmente o que é a vida. A segunda maneira é a revelação. A revelação, Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar por que Ele nos fez. Ele tem um propósito em tudo. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual do Criador. Nela, Ele explica a origem e o propósito da vida. E nós já vimos isso, a origem da vida. Nós vimos em Gênesis capítulo 1, 27, que diz: Deus criou o homem, à imagem e semelhança os criou. Capítulo 2, verso 7, nós vimos também que Deus pegou do pó da terra, formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então a origem está em Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Deus dá início a todas as coisas. Então, a revelação é o modo pelo qual Deus mostra para nós o real sentido de nos criar e qual é o real sentido do propósito da vida. De acordo com a palavra, ou seja, de acordo com a Bíblia, nós vamos descobrir tudo isso. E ele vai, de uma maneira sistemática, apontar para nós qual é o real sentido da vida e qual é o propósito da vida. O porquê eu nasci e qual é a razão pela qual eu vim a este mundo. Então, queridos, nós vimos hoje que o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Nós vimos também hoje que há duas maneiras de descobrir o sentido da vida: a especulação e a revelação. A revelação é o modo pelo qual nós vamos até Deus por meio da palavra e Ele mostra para nós o real sentido da vida e o propósito da vida. Mas em Isaías 43, verso de número 7, Ele mostra para nós: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então Deus aqui já está dando uma visão para nós do qual é o real sentido da vida. Qual é o propósito da vida? Então ele diz:
todos aqueles que creem em mim, que confiam em mim, que buscam na minha palavra, conhecer e entender o propósito e o sentido da vida, a eles que chamam pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Ou seja, Deus nos criou para glorificar o nome do nosso Deus. Esta é uma das razões pela qual nós fomos criados, para glorificar o nome de Deus. É por isso que Ele nos formou e é por isso que Deus nos fez. Nós estamos aqui para termos um profundo relacionamento com Deus, de louvor, de gratidão, de adoração e para glorificar a Ele por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. Deus será Deus, fazendo aquilo que necessitamos ou não fazemos. Deus será sempre Deus. Agora, quando nós glorificamos a Ele por aquilo que Ele é o nosso Criador, é o nosso resgatador, porque Ele pagou um alto preço para nos tirar do pecado, para trazer-nos para a maravilhosa luz, e Ele é a fonte da vida, Ele é o amor. Por isso que Ele diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, o que é a vida? Nós vamos estudar. Qual é o sentido da vida? Nós vamos aprender. Qual é o propósito da vida? Glorificar a Deus. E assim nós vamos viver dia após dia debaixo da vontade de Deus. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pelo dia que nós terminamos ontem e hoje no amanhecer, sabemos que a sua fidelidade, que a sua misericórdia, que a sua bondade foi renovada sobre nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe, Senhor Deus, cada família, cada ouvinte. Derrama, Senhor Deus, bênçãos sem medidas. Traga paz, traga diálogo, ministra cura, ministra libertação e que o teu amor seja o vínculo, ó Pai, da perfeição e da união de cada família. Nós oramos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e amanhã nós vamos continuar sobre qual é o real sentido da vida.